Vamos ler a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 11. Diz assim o versículo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém. É muito bom quando nós podemos repartir o pão com alguém. Hoje passou uma pessoa ali em casa e ela queria um dinheiro para resolver um assunto. E eu disse que o que eu podia fazer por ela é dar um pedaço de pão e dei algum alimento para aquela pessoa. Você também, em algum momento, já alcançou um prato de comida, um pouco de pão para alguém. Mas aqui Salomão, ele fala sobre algo maior do que um pão. Quando Salomão, nesse texto, diz: lança o teu pão sobre as águas, ele está falando daquilo que sustenta a tua vida. É mais do que um pãozinho francês. Está falando do seu salário, do seu carro, a sua casa. Está falando das tuas habilidades. Se você é pedreiro, encarnador, advogado, engenheiro, se você é o pastor, se tem algum dom ministerial, algum dom espiritual, eu sei que tem na tua vida. Salomão está falando de todos esses recursos, as coisas que sustentam a nossa vida. Lança sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A palavra águas, ela é uma figura para representar o mundo. Lança aquilo que você tem sobre o mundo, porque depois de muito tempo voltará para você. Olha que coisa interessante, nesse tempo em que talvez o maior mal deste século seja o egoísmo. A maioria das pessoas estão voltadas sobre si mesmas. E pouca gente quer repartir. A maioria quer ajuntar, esconder, guardar. Salomão vem na contramão, o homem mais sábio da terra, e diz: reparte o que você tem com as pessoas, porque depois de muito tempo isso voltará para você. Traz a imagem da pessoa que semeia, como se você lançasse o grão sobre a terra. Qual a qualidade da semente que você está semeando? Nós precisamos prestar atenção nisso. Porque se é certo que aquilo que eu semeio voltará para mim, eu deveria prestar atenção na qualidade daquilo que eu semeio. Quando eu era adolescente, era moda construir bumerangues. E eu e mais alguns amigos, nós construíamos bumerangue e gostávamos de lançar aquilo. Quem já brincou disso sabe que aquela peça de madeira, ela vai voando e depois ela retorna para perto de você. E se for bem construída e com habilidade, você até consegue apanhar ela outra vez. Então, Salomão diz que nós devemos lançar o nosso recurso sobre o mundo, porque em algum momento vai voltar sobre a nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção na qualidade daquilo que nós damos para as demais pessoas. Eu morei alguns anos na casa do irmão Glotardo Rank. O irmão Glotardo era um alemão, era um excelente jardineiro. Ele trabalhava como jardineiro nas indústrias Augusto Klimek. A maioria das pessoas conhece apenas como a Condor.
Talvez você já comprou um pincel, uma escova de cabelo, um pente, uma escova de dente da Condor, produzido lá na indústria Augusto Klimek, onde o irmão Glotardo era jardineiro. Ele também gostava de caçar borboletas. E uma vez por ano vinham pessoas da Europa na sua casa para comprar as borboletas que ele tinha caçado e armazenado especialmente para aquilo. Uma outra coisa que o irmão Glotardo gostava de fazer era plantar milho. Perto da casa tinha uma roça onde ele plantava e com frequência nós comíamos aqueles milhos que o irmão plantava. Um dia eu fui com ele lá no celeiro e notei que na parede haviam várias espigas penduradas na parede. Eu observei que as espigas que estavam na parede eram mais bonitas do que aquelas que nós comíamos. Eu falei assim: irmão Clotardo, por que a gente não comeu essas aí? Ele falou assim: as melhores sementes a gente planta, a gente não come. As melhores a gente planta. É a promessa de uma melhor colheita no futuro. Os irmãos estão conseguindo entender? Se aquilo que eu faço vai voltar sobre a minha vida, então eu deveria fazer o melhor para ter uma melhor colheita. O texto diz assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Se você fosse pensar por um instante, quantos amigos você diria que tem? Se você fosse pensar um pouquinho, quantas pessoas eu posso chamar de meus amigos? Quantas pessoas vêm à minha casa pelo menos uma vez ao ano? Com que pessoas eu troco experiências? Se eu tiver um problema na minha casa, para quem eu posso telefonar? Quantas pessoas eu tenho nesse nível? Salomão diz: eu deveria investir em 7 até em 8. Vocês vejam que o número é crescente, então não é um número limite. Ele está dizendo que eu deveria investir em mais e em melhores amizades, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. O presbítero que me antecedeu diz: as pessoas estão ansiosas com a chegada do ano novo e nem sabem o que tem lá. E Salomão diz: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Talvez você conheça alguém que diga: ninguém me cumprimenta. Termina o culto, eu vou embora, ninguém me saúda. Termina o culto, o pastor não me cumprimenta. A reunião acaba, eu fico no meu lugar, ninguém vem até a mim estender a mão. Sabe o que Salomão está dizendo? Que na verdade é essa pessoa que acha que tem poucos relacionamentos, que é ela que deve lançar a semente. Terminou o culto, o pastor nunca me cumprimentou. Bom, então eu vou lá cumprimentar ele. Ô pastor, como é que está? Paz do Senhor. Pronto. Terminou o culto, ninguém vem falar comigo. O que é para fazer? É para essa pessoa se levantar, não é para ela ficar sentada, é para ela romper as estruturas e aproximar de alguém. Paz do Senhor, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Como é que você se chama? Com que você trabalha? No começo parece que é difícil. Quem já semeou sabe que é difícil. Esses dias, eu e a Sara observamos que tinha uma batata doce lá em casa que estava toda brotada.
e nós decidimos plantar a batata doce. E eu cavei um buraco e nós plantamos a batata, depois regamos ela, e eu notei que estavam secando as folhas, muito sol. Então eu coloquei uma telha de Eternit para ter um pouco de sombra. Aí logo começou a dar um baraço, mas as folhas que saíam além do Eternit eram queimadas pelo sol. Eu coloquei mais uma. E eu pensei assim, que joia, logo eu vou comer uma batata doce com a Sarinha. Nós plantamos, nós vamos comer. Aí eu fui olhar na internet, demora de 90 dias a 5 meses para colher. Nós não vamos poder comer a batata junto. Perceberam? Você semeia algo e às vezes demora para colher. Guarda essa palavra aí que nós já vamos retornar nesse assunto. Mas Salomão diz, não é para você ficar sentado no seu lugar, não é para você ficar esperando que alguém se mova na sua direção. Eu estou precisando de um emprego, eu estou orando, Deus é poderoso, Ele vai mandar o emprego aqui na minha casa. Salomão diz que não. Diz que é para você lançar o teu pão sobre as águas. Você prepara o seu currículo, leva lá no escritório, leva lá na empresa, depois você liga outra vez, queria saber se já tem alguma notícia, eu posso ligar amanhã de novo. É para você investir, porque depois aquilo retornará sobre a sua vida. Lança o que você tem, lança o que você tem de melhor. Já observaram que às vezes nós sentamos com alguém por obrigação e nós nos enfastiamos de ouvir a pessoa? Salomão diz assim, já que você vai fazer, faça o melhor. Você vai ouvir alguém, presta atenção nela. Exerça interesse real por aquela pessoa. Se você vai aconselhar, dê uma palavra de Deus. Se importe com a pessoa. Com o passar dos dias, aquilo vai voltar para a sua vida. Vai voltar sobre você. Não é para você fazer somente por fazer. Reparte com 7 e até com 8. É com abundância. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6. Os irmãos conhecem essa palavra de cor, mesmo assim eu quero ler com os irmãos. Só ouça, por favor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Sobre relacionamentos, vou repetir, vou incentivar você. Ninguém conversa comigo, então tá. Então no próximo culto eu vou cumprimentar porque ainda estou meio assustado. No seguinte, eu vou cumprimentar 2. E é para eu semear com abundância. Isso vale, irmãos, para o nosso local de trabalho. Quanta gente é cheia de mimimi. No meu trabalho ninguém olha para mim. Bom, então olhe você para alguém. Mexa-se. Sai do seu lugar. Essa é a palavra de Deus. A revelação que temos é que o Senhor quer preparar para si um povo bem disposto. Estou meio assustadinho. Isso não é povo bem disposto, irmão. Não, o povo bem disposto hoje vai acontecer, em nome de Jesus. Isso é um povo bem disposto. Eu gostava muito de ouvir a pastora Nilza, que passou para o Senhor no começo do mês, agora de dezembro. Estava hospedado na casa dela. Ela levantava 2 coisas inesquecíveis, entre tantas que poderia falar da irmã. Primeira, ela nunca saía do quarto desarrumada. Isso aqui é um mistério, hein? Aprende aí, irmã. Nunca. Ela falou assim, pastor Enéas, desde adolescente minha mãe dizia, uma mulher não pode sair desarrumada do seu quarto. Ela não sabe quem vai encontrar na sala, se tem uma visita, se tem alguém importante. Irmãos, quando ela saía do quarto, já saía fulgurante. Quem conhece ela sabe que ela era uma pessoa grande, cheia de anel grande, colar grande, chapéu grande e tudo maravilhoso. Primeira coisa, sempre arrumada. A segunda, eu dormia na parte de baixo,
ela saiu do quarto, quando chegava na escada, ela já falava bem alto, irmãos: haja exaltação no nome do Senhor. Isso é uma pessoa bem disposta, concorda comigo? Não é uma pessoa cheia de mimimi. Então lembre, se alguém não dá atenção para você, mova-se, lance teu pão sobre as águas, uma hora isso vai retornar sobre a sua vida. Que mais? Faça com abundância. Faça com abundância. Muita gente não acredita quando eu falo que eu sou tímido, mas eu sou uma pessoa tímida. Por natureza eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinho. E no entanto vocês me vêm falando com um monte de gente. Se tiver que resolver, eu vou lá e resolvo e faço. Porque Deus operou uma obra na minha vida. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Porque, irmãos, nós não queremos uma grande colheita em 2018? Todos nós queremos não só uma grande colheita, como uma boa colheita. Então nós precisamos plantar boas sementes, nós teremos um excelente resultado. Diz assim no versículo 4, lá em Eclesiastes capítulo 11. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Então, note, nós precisamos semear com abundância e não devemos esperar a oportunidade ideal. Semear com abundância, entrar em contato com muita gente, ter coragem, ligar para alguém, mandar uma mensagem. Uma noite, já tem alguns anos, eu fui colocar o despertador. Na manhã seguinte tinha reunião do conselho de pastores. Eu ainda não era da diretoria. E eu lembrei de um pastor que há algumas reuniões tinha estado ausente. Olha só que interessante. A palavra de Deus, irmãos, ela é fiel. Os irmãos estão prestando atenção, amém? Pode crer, uma grande colheita vai vir sobre a sua vida. Mas nós precisamos investir bastante e plantar boas sementes. Eu podia ter ignorado aquele pastor, mas eu lembrei que o pastor Edivaldo Santos, algumas reuniões ele não tinha estado presente. Eu liguei para ele: pastor Edivaldo, é o pastor Enéas. Amanhã cedo tem a reunião do conselho de pastores. Eu observei que o senhor tem faltado algumas vezes, quem sabe o senhor não sabia a data. Bom, amanhã, 8h30, eu gostaria que o senhor fosse. Olha uma coisa, irmãos, eu não era diretoria, eu não estava na presidência, eu não tinha nenhuma ascendência sobre ele, mas eu tive um interesse genuíno por ele como pessoa. Os irmãos estão compreendendo? O interesse nele, no ser humano. Senti falta dele. Liguei para ele, falei: pastor, amanhã eu gostaria que o senhor fosse, vamos tomar um café junto. Ele falou assim: eu não só vou, como eu quero te dar carona. Já que nós vamos, amanhã o senhor vai no meu carro. Falei: então amém. Na hora certa ele estava lá. Quando começou a reunião, o pastor presidente falou assim: pastores, estamos precisando de recurso, é necessário que os irmãos paguem anuidade. E já ia passando o tesoureiro com a planilha. Ele virou para mim e falou assim: pastor Enéas, o senhor já pagou a sua anuidade? Pastor Edivaldo perguntou. Eu disse: ainda não. Ele falou: então eu quero pagar a minha e a tua, vou te dar de presente. Olha que rápido, irmãos. Meu bumerangue foi e já voltou. Isso a números de hoje seria R$95. Ele pegou um cheque, pagou a dele e já pagou a minha. Os irmãos notam como a palavra de Deus é perfeita? Tenha coragem, mova-se, ligue para alguém, visite alguém, saia do seu lugar comum, viu? Invista nisso. Deus tem propósito e Deus tem bênção para a sua vida. Que mais? Quem observa o vento nunca semeará, e que olha para as nuvens nunca cegará. Quando eu tiver casado, criado meus filhos, eu vou fazer um curso de piano, porque eu adoro piano. Quando que vai ser isso, irmão? Olha, quando eu me aposentar, todo sábado eu vou dedicar para o evangelismo. Quem falou que você vai chegar lá? Você nem sabe se você vai se aposentar, irmão. É verdade?
quando eu tiver minha casa própria, e aí você faz. Então, a pessoa, ela projeta um momento ideal na sua vida para realizar algo. Essa palavra de Deus está dizendo assim, ó, quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Eu tenho um desejo de fazer missão, Quando eu ganhar na Mega Sena, eu quero... E aí fala, tudo bobagem. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Deus é um Deus de estações. A nossa vida, ela é de estações. No capítulo 3 desse mesmo livro, nós lemos: para tudo há um tempo determinado. Amém, queridos? Há um tempo determinado. Há tempo de semear, tempo de colher. Então, existem as estações? Existem. Há um momento melhor para plantar a semente? Há um momento melhor. Mas há um momento ideal? Não. Porque naquela estação podem acontecer coisas erradas. Eu posso ganhar a conta do meu trabalho, posso sofrer um acidente, algo de ruim, algo novo. Algo bom pode me tirar do rumo. Então, às vezes, o cristão ele fica esperando um momento ideal. Depois que meus filhos crescerem, aí eu vou entrar na faculdade, vou fazer um curso de contabilidade, e cheio de... nem sabe se vai ter filho. E já coloca um obstáculo à sua frente. Mas a Bíblia diz: o que olha o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Agora vamos ver uma história diferente. Alguém que não tinha as condições ideais. Você talvez já conhece essa história. Em 1906, nasceu na aldeia de Komio, no Japão, perto da cidade de Hamamatsu, o filho mais velho de um ferreiro. Colocaram nele o nome de Soichiro. E o menino foi crescendo na oficina, apaixonado por aquilo que seu pai fazia. O pai consertando máquinas, construindo, serrando, soldando, e o menino olhando. Quando o menino tinha 8 anos, ele construiu sozinho a própria bicicleta. Com 13 anos, ele já tinha uma coleção de invenções. Quando ele entra na adolescência, em torno de 16 anos, ele vai para Hamamatsu estudar e depois ele vai para Tóquio estudar mecânica. Então ele volta para Hamamatsu e casa. Como ele não tem dinheiro, ele vende todas as joias da esposa dele para construir uma fábrica. E ele começa a produzir pistões, anéis automotivos. Ele tentou vender o seu produto para a Toyota, mas a Toyota não quis os anéis dele. Então ele volta para os bancos escolares, onde ele era um péssimo aluno. Ele só estudava o que interessava, ele tinha foco. Tanto que ele nunca pegou certificado. Quando ele terminou o curso e falaram que ele não pegou certificado, ele falou: eu não preciso certificado, para mim não serve para nada. Vale menos que o ingresso de cinema, ele disse. Porque se eu compro um ingresso de cinema, eu assisto um filme. Mas se eu ganho um certificado, isso não quer dizer que eu vou ter sucesso. Então, 2 anos depois, frequentando outra vez a escola, um professor avalia o projeto dele e fala assim: Soichiro, falta silício no anel. Por isso que não prestou, por isso que a Toyota não quis. E agora, de posse de um novo produto, ele volta na Toyota, fecha um contrato. E quando ele acha que vai ficar rico, irrompe a Segunda Guerra Mundial. Eles não têm concreto para construir a fábrica onde eles vão produzir os anéis. Eles têm que produzir o próprio concreto. Quando a fábrica está saindo do chão, a fábrica é bombardeada. Tudo aquilo se perde.
Ele fica um tempo desanimado, até que um dia ele percebe que no Japão não falta só concreto, falta energia de todo tipo. Então ele pega uma bicicleta, instala um pequeno motor. Como não tinha gasolina, era muito cara a gasolina, porque todos os recursos iam para os esforços de guerra. Então ele põe um pequeno motor numa bicicleta, começa a andar por lá, e as pessoas começam a ver e encomendar. Querem que ele produza motocicletas. Embora não foi Soichiro quem inventou a motocicleta, quem inventou foi o alemão Daimler, e patenteou em 1885. Irmãos, havia tanta procura por aquela motocicleta do Soichiro, que ele escreveu para várias lojas de bicicleta no Japão, falando do projeto, consultando os empresários para saber quem estava disposto a investir dinheiro para produzir em série. Muitas pessoas responderam e ele começa a produzir as suas motocicletas. Mas aí não tinha aço. Todo o aço ia para a guerra. Mas ele observou que quando os caças americanos sobrevoavam o Japão, a hora que esvaziava o tanque suplementar de gasolina, os caças descartavam aqueles tanques de aço, e ele mandava os funcionários correr e recolher aqueles tanques lá. Ele chamava aqueles tanques de presente do presidente Truman, que foi o 33º presidente norte-americano. Olha só, irmãos, aquilo que era para ser a sua desgraça, ele viu como oportunidade. Os anos passaram. Ele morreu em 1991, aos 84 anos. Quando ele morreu, tinha mais de 500 empresas em 28 países e mais de 150 mil funcionários diretos. E todos nós conhecemos ele como o Senhor Honda. Os irmãos perceberam? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ficar esperando uma oportunidade ideal, um momento ideal, isso talvez nunca vai acontecer. Nós precisamos ter fé. Está lá no versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha só, é para você investir o que você tem e não desanimar. Semeia a tua semente e não retira a tua mão. Quando eu via as pessoas lá em Meleiro semeando arroz, elas usavam uma vasilha grande assim à frente. Às vezes era um bujão de combustível, de tinta cortado pela metade. Eles colocavam uma alça pelo pescoço e cheio de semente de arroz germinado. E eles iam caminhando e jogavam assim com as duas mãos. Tchá, tchá, tchá. Muitas vezes eu vi eles plantando arroz. A palavra de Deus diz assim: semeia a tua semente, não retire a tua mão, porque você não sabe qual que vai prosperar, se é esta, se é aquela ou nenhuma. Não. Olha que linda a palavra de Deus. Você conseguiu entender? Sabe o que está dizendo aqui? Pode ser que nem tudo dê certo, mas algum fruto bom você vai colher do teu trabalho. Amém, queridos? É o que está escrito aqui, ó. Pode olhar lá, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela. Pode acontecer até que as duas floresçam. Glória a Deus! O rei, ele tem certeza
algo vai frutificar, algo bom vai alcançar a sua vida. Não é para você desanimar. Faça o que você tem que fazer e mantenha-se vigilante em fé. Aleluia. Essa palavra, irmãos, ela concorda com aquilo que Deus disse quando Noé sai de dentro da arca. Quando Noé e a sua família saem da arca, o Senhor diz para Noé: desde hoje em diante, enquanto o mundo existir, nunca deixará de haver frio e calor, dia e noite, sementeira e cega. E o apóstolo Paulo, ele vai expandir esse pensamento em Gálatas 6:7, quando ele diz: tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Esse ano foi difícil, nós tivemos dificuldade, mas você trabalhou? Trabalhou, não trabalhou? Você estudou? Você orou? Leu a palavra de Deus? Evangelizou alguém? Visitou alguém? Algum fruto de tudo isso vai alcançar a tua vida. Vai haver um retorno sobre você. Então, alegra teu coração. Meu coração está alegre. Eu creio que Deus vai nos alcançar com melhores e maiores bênçãos neste ano. Olha só, muita gente falando de dificuldade, de problema. Vem o irmão e fala assim: eu quero agradecer a Deus pela minha casa. Nós já temos agora até um inquilino. Olha só, irmãos. O outro: eu quero agradecer a Deus pela minha casa. E se tivesse mais irmãos, outros contariam de bênçãos que alcançaram as suas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, nesse ano que se abre diante de nós, Deus abençoará ricamente a nossa casa. Mas mantenha-se com fé, aleluia. Mantenha-se com fé. Plante algo bom. Eu quero perguntar para o irmão, para a irmã: o que você vai semear nesse ano novo agora que se descortina diante de ti? O que vai mudar na sua vida? Alguém aqui se sente isolado? Alguém aqui se sente rejeitado? Alguém aqui pensa a respeito de si mesmo: ninguém olha para mim, ninguém fala comigo? Você é desse grupo? Então hoje tome uma decisão. A partir do próximo culto, próximo dia que eu voltar para o meu trabalho, quando eu chegar na escola outra vez, na faculdade, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou partir para o ataque. Eu vou tomar a iniciativa. Quem sabe alguém pensou assim: olha só, passou o ano todo e eu não li a Bíblia inteira. Podia ter lido uma Bíblia. Então você pode começar amanhã. Todo dia leia 3 capítulos. No domingo leia 5. Quando chegar ao final de 2018, você poderá vir aqui à frente e dizer: irmãos, pela primeira vez eu li a Bíblia inteira e eu quero agradecer a Deus por isso. Isso é um desafio que você pode propor para você. Alguém aqui que está pensando em fazer uma faculdade, quando que você vai começar? Quando que vai ser? Eu ainda não tenho o 2º grau. Quando que você vai resolver isso? Então você pode propor hoje. Até tal mês eu tenho que estar com esse assunto resolvido, porque eu vou fazer uma faculdade. Gente, tem faculdade tão barato. Agora com 200 e poucos reais é possível fazer uma faculdade à distância, pela internet, na sua casa. E eu, que não gostava de ensino pela internet, fiquei maravilhado. Espero que mais pessoas aqui tenham a mesma impressão. Quando você vai numa escola, numa aula presencial, tem dia que o professor está picando fumo, como a gente diz, está enrolando. Tem dia que tem um aluno usado por um espírito ruim, fica fazendo perguntas só para matar a aula e acha que está ganhando alguma coisa com isso.
Quantos aqui já fizeram faculdade, um curso técnico e viram? Às vezes é o professor que não colabora, às vezes tem um aluno que não colabora. Agora, no ensino à distância eu fiquei maravilhado. Você abre lá, a aula está completa, está plena, tem vídeos para assistir, tem textos para ler, está tudo organizado, não tem colega chato, não tem professor ruim. Você pode, com certeza, começar um ensino à distância e fazer um curso superior. Olha só, isso pode abrir uma oportunidade no futuro para você ser um funcionário público. É ou não é? Agora, quando que isso vai acontecer? Você precisa semear para colher. Por quem que você está orando? Nós já estamos finalizando. Por quem que você está orando? Qual a pessoa a respeito de quem você ora há muito tempo dizendo: Senhor, salva esta pessoa? Quem é esta pessoa? Não tem ninguém? Comece a orar por alguém. Comece a orar por alguém. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar isso voltar sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar assim? Coloque-se de pé. A palavra de Deus diz aos Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Interessante que essa palavra está atrelada uma na outra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o quê? Do que nós pedimos ou pensamos. Mas se você não ora a respeito de nada, se você não deseja a respeito de nada, vai colher o quê? Nada. Mas se você começar a colher, o apóstolo Paulo disse assim: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Deus dará crescimento para a sua semente. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este ano que finda e pelo ano que se abre diante de nós. Ó Deus, que seja um ano de colheita, um ano de vitórias, Senhor. Abençoe ricamente, Senhor, cada um que está neste lugar. Ó Deus, abra os caminhos, Senhor, da vida profissional. Pai querido, sim, Senhor, de promoção, de conquista. Ó Deus, de conquistar espaço no mercado empresarial. Abençoe aqueles que querem, Senhor, fazer uma faculdade. Mova o coração nesta hora, Senhor. Aqueles que precisam casar, ó Deus, ter um namorado, uma namorada. Ó Deus, dê, Senhor, esta bênção para o teu povo, Pai. Abençoe aqueles que têm um chamado ministerial, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra opere os propósitos e o fim para o qual foi destinada. Deus, abençoe todos aqueles que aqui estão, Senhor. Abençoe também nossos irmãos que estão viajando, que estão de férias, que estão nas praias, que estão no sítio, no campo, que estão com amigos. Livra do mal, Senhor. Guarda a família, guarda também a casa de todos que aqui estão, Senhor. Não permita que nenhum mal chegue, Senhor, até a nossa casa. Abençoe ainda este tempo que aqui estaremos. Nós pedimos esta bênção agradecidos. No nome de Jesus. Amém e amém.